serviço público no SUS não obedece às técnicas jurídica e médica. Trata-se da medida provisória 621, do dia 8 de julho de 2013. E sobre esse assunto eu converso agora com o advogado Henrique Furquim Paiva, especialista em direito empresarial pela PUC São Paulo. Olá, Henrique, obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Natália, tudo bem? Obrigado pelo convite. Henrique, primeiro, fala assim uma colcha de retalho do Legislativo, sem nexo, lógica. Quais são as críticas que há em relação a essa medida provisória para a implantação do programa Mais Médicos? Bom, eu gostaria de chamar essa medida provisória de uma gambiarra legal. Foi um ajuste que fizeram aí para tentar driblar a realidade do nosso Brasil, que é a falta de estrutura física e instrumental para a realização da saúde. Nós temos aqui nessa medida provisória a inserção de matéria clandestina ao programa, ou seja, você está tratando de incentivar médicos a participar do sistema SUS e, ao mesmo tempo, você tenta alterar a grade curricular do curso de medicina, que é uma atividade aí das mais antigas, milenar, uma obrigação que não tem cunho acadêmico nenhum, em nenhum sentido. Aqui, uma das críticas que eu faço aqui nessa medida provisória é justamente o fato desse desvio, de finalidade, inserir uma matéria clandestina, e isso está contrário à lei. A lei ela tem que ter um cunho lógico. Quando você constrói uma norma legal, ela tem que seguir uma linha atendendo o objeto para o que ela foi destinada. Se você está falando do programa Mais Médicos, arrumar mais médicos para o sistema SUS, o que tem a ver a criação desse segundo ciclo da medicina, onde se obriga os alunos a realizar serviço ao SUS pelo período de 2 anos, sem nenhum acompanhamento de docente ou nenhum plano acadêmico específico. Uhum. Essa é uma das reivindicações, inclusive, do movimento, fez paralisações nacionais na última semana, há diversos protestos acontecendo em vários estados, e eles afirmam assim que há uma liberdade do exercício da profissão, isso garantido por talvez a Constituição, e é um dos principais pontos dessa crítica, a extensão de mais 2 anos. Você concorda com isso? Olha, eles estão dizendo que é um cerceamento, dessa liberdade. Isso. Porque a partir do momento que você está criando um serviço obrigatório como se fosse um serviço militar. E você está dizendo que essa pessoa ela serve para ser médico, mas o exercício da medicina dela está restrito ao SUS. O mesmo se faz com esses médicos que vêm do estrangeiro, que não tem um diploma revalidado aqui no Brasil. Você diz que o cidadão ele não tem qualificação técnica porque não houve a revalidação do diploma dele aqui, mas ele pode prestar serviço ao SUS. Aí vem uma outra crítica, Natália, que eu estava pensando outro dia e realmente me assustou demais. Uhum. Quer dizer, pensa no social, a hora que cria um programa como esse, mas você está, na realidade, prejudicando a classe C e D. Porque quem é considerado estudante, uma medida provisória chama esses estudantes que saem da faculdade. E quem é considerado médico sem diploma revalidado, eles não podem ser considerados profissionais habilitados ao exercício da medicina aqui no país. Uhum. Então eles estão sendo atendidos não por médicos autênticos, eles estão sendo atendidos por paramédicos. A lei não pode chamar de médico aquele que não tem a qualificação prevista na lei como sendo adequada para o exercício da medicina. Uhum. Então, eu estou dizendo o seguinte, que a pessoa que tem recursos econômicos, ela pode ser atendida por um médico diplomado. E a pessoa que não tem recurso algum, que vive na miséria, que está carente, que precisa de uma atenção especial porque está mais sujeita às patologias por falta de saneamento básico, por falta de higiene, por falta de recursos, essa pessoa precisa mais do médico, ela vai ser atendida por alguém que não tem habilitação técnica. Uhum. Agora... Então, já estamos tratando com desigualdade, o cidadão. Sim. Mas tem um outro lado, assim, os primeiros números quanto a esse interesse, primeiro dos brasileiros com diploma aqui no Brasil, no país, não foram satisfatórios,
tivemos aí 15.460 vagas oferecidas à demanda dos municípios, mas apenas 938 médicos que chegaram até o final, homologaram o registro, a inscrição nesse programa, representando aí apenas 6,1%. Então, 3.511 municípios que seriam atendidos. E aí tem esse lado, e aí abriria uma brecha agora pelo argumento do Ministério de chamar essas pessoas de fora do país. A procura está baixa mesmo, como resolver isso? Então, essa procura está baixa, Natália, ao meu ver, justamente porque o governo não está oferecendo aos médicos o que eles precisam, que é uma estrutura adequada para atendimento dos pacientes. Eu estou cansado de ver na minha atividade profissional, sou advogado, estou cansado de ver médico fazendo boletim de ocorrência em delegacia, porque tem medo de receber o paciente sem estrutura instrumental nenhuma. São salas totalmente sucateadas, aparelhos que não funcionam, estrutura elétrica que está totalmente comprometida. Eles têm medo até de utilizar o aparelho ter uma pane ali no momento da utilização, não funcionar no momento que é crucial para salvar o paciente. Uhum. Então, o que eu acho que está causando essa baixa procura é justamente a não resolução do que é principal, a falta de estrutura e a falta de instrumental. Uhum. Um dos pontos também levantados por vários médicos que fizeram esses movimentos na última semana, eu conversei com muitos deles, talvez a proposta de fazer concurso, abrir concurso para esses lugares distantes, em vez de chamar os médicos do exterior. Isso é viável? Olha, o concurso, se ele trouxer algum estímulo profissional para essas pessoas e tiver uma avaliação da qualificação técnica para prestar o serviço, ou seja, tem que ter diploma revalidado sim. Uhum. Aí eu acho interessante, aí eu acho importante. Eu acho importante porque você vai estar garantindo saúde ao cidadão, como diz o artigo 196 da Constituição Federal. Ou seja, ele tem que ser atendido com a melhor qualidade, de forma adequada e de maneira igualitária, né? Então aí eu acho que seria viável sim, Natália. Tá certo. E para a gente fechar aqui, essa medida provisória pode ser julgada quanto à ilegalidade que é apontada pelo senhor e por outros críticos, já ações nesse sentido? Então, ela tem vícios comprometedores dela, né, vícios legais. A primeira é inconstitucional porque restringe o exercício da atividade profissional a partir do momento que ela cria um serviço obrigatório. Ela também incluiu uma matéria clandestina no meio desse objeto, que é estimular mais médicos. O aumento da grade curricular do curso de medicina não tem nenhuma relação com esse programa. Você tem a utilizar médicos sem diploma revalidado, é a mesma coisa que estimular o exercício ilegal da medicina. Não vai ser essa medida provisória que vai dar condições desse médico atuar. E você também tem uma questão que você só autoriza o governo, o Poder Executivo, a legislar, mediante medida provisória, quando o assunto tem uma certa urgência, né? Quando a aplicação daquele dispositivo, ele tem que ser imediata. Nesse caso aqui, a urgência não existe. Há tempo suficiente para que o assunto seja encaminhado para a Câmara dos Deputados e seja discutido também na Câmara dos Senadores, né, no Senado Federal, e que essa solução venha do poder que seja competente, mesmo que é o legislativo. O governo, o Poder Executivo não tem nenhum, nesse caso aqui, não tem nenhum requisito de urgência a justificar ele atravessar o Poder Legislativo e lançar essa medida provisória da forma com que fez. Então, há sim a probabilidade, não vou nem dizer possibilidade, mas probabilidade dessa medida provisória ser considerada ilegal, justamente porque ela está completamente viciada, não há nenhum requisito jurídico cumprido nela. Claro que os técnicos do Ministério da Saúde entendem de forma diferente, mas essa medida provisória está totalmente comprometida no âmbito jurídico. E já há articulações nesse sentido lá no Legislativo, o senhor sabe? Olha, essa medida provisória está passando pela Câmara dos Deputados, eu sei que já recebeu 500 emendas. Né? Então, a discussão vai ser fervorosa lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Eu acredito que vem algumas surpresas aí, inclusive boas, porque
há uma atuação bastante eficiente dos grupos que estão reconhecendo a lesividade dessa medida provisória, né? Principalmente nessa questão da utilização de médicos sem revalidação de diploma. Né? Então eu acredito, Natália, que a gente pode ter tanto uma decisão judicial que invalide a medida provisória, quanto também uma atuação dos legisladores aí para também alterar todos esses vícios que a gente encontra na medida provisória. Tá certo. Conversei aqui com o advogado Henrique